A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, a nossa terça-feira pet aqui na companhia do Dr. Guilherme Maluf. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Vamos mais um dia aí conversar com o pessoal, tirar as dúvidas e vamos ver o que vem de pergunta aí pra gente. Isso, hoje com o tema Meu Pet, Meu Melhor Amigo, vamos falar um pouquinho aí da amizade com os pets. Então vamos à primeira interação de hoje, a primeira pergunta de hoje. Meu cãozinho está com um hálito péssimo, doutor. Pode ser alguma doença? Provavelmente tártaro, né? É muito comum os cães, pelo não terem o hábito ali de escovação dos dentes, né? Os cães acabam que vão comendo várias coisas ao dia, a própria ração, e acaba não escovando, não tendo aquele contato, né, com a escova, tirando a formação do tártaro. Isso aí com o tempo vira um tártaro. E isso tem mau cheiro. Perfeito. Então, o único caminho aí é marcar o veterinário para a retirada desse tártaro. Aí depois da formação do tártaro, depois que ele se consolida, aí não adianta mais a escovação. Você precisa fazer a remoção do tártaro para depois começar o processo de escovação. Perfeito. Próxima interação. Vamos a mais uma interação de hoje. Minha cachorrinha tem cerca de 7 meses, é muito medrosa, não gosta nem de sair para passear. Isso é da idade ou pode estar acontecendo algo mais sério? Provavelmente um pouco da idade, né? Ainda ela não teve contato com outros cães, contato ainda externo, e aí ela acaba ainda tendo essa dificuldade. Depois, com o passar do tempo, a tendência é que ela melhora, né? Mas pode sim que seja que ela tenha um trauma, às vezes, você, sem perceber, muitas vezes a gente associa o trauma a uma agressão ao cachorro, mas às vezes alguma coisa que a gente fez para corrigir, isso gerou um trauma e é um medo que ela tem. Mas aí com o passar do dia você vai forçando ela a andar um pouquinho, estimulando, e aí pode ser que ela volte à rotina normal. E a gente tem que lembrar também que os pets são mais sensíveis do que a gente em alguns aspectos, né? A cheiro, a barulho, etc. Então isso também em espaços mais movimentados pode acuar o bicho. Com certeza, mas tem que pensar que é um filhotinho de 7 meses, né? Então ele não teve tantos contatos. Às vezes ele está um pouco com medo do novo ali, do novo contato, assusta ele, por vezes algum motivo uma correção que teve, ou antes de você pegar ele teve algum trauma, mas você agora tem que estimular ele, né, para entender que o passeio é bom, entender que sair para a rua é legal, para virar uma coisa agradável para o cãozinho. Perfeito. Mais uma interação. Vamos à próxima pergunta. Minha gatinha vive fugindo. Tem alguma forma de controlar essas fugas? Depende, né? Tem que depender do seu ambiente, né? Se for um ambiente que é muito propício ali para fugir, é que é difícil, né? Às vezes é uma área muito grande para você fechar e é um pouco mais complicado. A castração vai ajudar um pouco esse estímulo dela querer fugir, né? Porque às vezes foge buscando o macho, né? Buscando quer dar uma namoradinha aí e acaba exploração, fugindo. Isso aí, explora ali os ambientes, mas se for um ambiente menor, mais fácil, por exemplo, um apartamento, o pessoal coloca tela, né? Se o animal for um animal de ambiente interno, colocando tela na janela você evita a fuga, né? Locais onde não tem tanto muro para fora, o pessoal consegue colocar um material que rola, né? Uns panos ali, que a hora que vai subir vai rolar e não vai conseguir passar. Mas depende do ambiente, né? Às vezes é ambiente que não tem essa possibilidade. A castração vai mexer na parte mais ali do estímulo do gato querer sair. Né? Segura um pouquinho os hormônios aí, dá uma baixada nessa vontade. Mas sempre lembrar isso, né? Olha, tem o hábito de fugir e tal, identifique o animal, né? Coleirinha, plaquinha com telefone, é vital. Sabe dos riscos, né? Do gato fugir. A gente sabe que o gato, mais do que o cachorro, sofre agressões, né? O pessoal acaba espantando esses animais, machucando muitas vezes, e também pelo hábito do gato
pular em muros, né? Andar em muros, telhados, tem o risco daquelas concertinas, cercas, né? Então o risco é muito maior para o gato. Fora risco de briga, né? Principalmente macho, né? Quando foge, pode brigar com outro macho ali para disputar uma fêmea, para acasalar, e aí ele fica machucado, ele não tem força para ir embora e muitas vezes ele não volta mais. Então a identificação ajuda muito nesse caso aí. Mais uma interação, mais uma pergunta de hoje. Vamos ao próximo espectador. Gatos ou cães? Quem é mais ciumento, doutor? Existe isso? Acredito eu que cães, né? Os gatos são mais independentes, eles têm menos ali, muitas vezes menos ali a questão do contato. Agora os cães não, já é dependente, né? Eles precisam da gente para tudo, né? Locomoção é muito mais fácil a gente bloquear a passagem de um cão do que um gato. Então assim, eles acabam que são mais dependentes da gente, né? O gato já é um pouco mais independente, então acredito que os cães, de maneira geral. Na rotina teremos mais cães aí ciumentos. Não é que não existam gatos ciumentos, podem haver. Sim, mas no geral acho que os cães. Perfeito. E vamos para mais interações dos nossos espectadores. Com quantos anos uma fêmea de cão já pode reproduzir, doutor? Em média ali vai ser um ano e pouco, né? Um ano e alguns meses, porque a gente recomenda não pela idade, mas a gente recomenda no segundo cio, né? A gente se acredita que no primeiro cio o paciente não se desenvolveu totalmente, porque normalmente o cachorro vai ter o primeiro cio entre 5 e 6 meses, então ainda tem um bom tempo ali para desenvolver. A gente acha que até os 11 meses ali, um ano, que é o tempo que o cachorro desenvolveu completamente. Então a gente acredita que no segundo cio, onde já se desenvolveu completamente o corpinho da cachorrinha, já está pronta para completar uma gestação. Perfeito. Mas sempre é bom, né, passar pelo veterinário, fazer uma avaliação, para não correr nenhum risco aí. A gente não pode esquecer que, biologicamente falando, se o animal teve cio, ele está apto a ter uma ninhada, uma reprodução. Então, tem que ter esse cuidado, né? Obviamente que se você tiver mais que um cão em casa, um macho e uma fêmea, não for castrado, corre esse risco. Então, sempre bom acompanhamento, é sempre bom saber dos cuidados. Próxima interação. Vamos a mais aí uma pergunta. Tenho 2 cães, a Bela e o Snow. Bela não deixa o Snow comer a ração, chega a morder nele. Por que isso ocorre muitas vezes? Marcação de território, né? O cão, no geral, é territorialista. Então, a gente tem que ter esse cuidado, inclusive, quando o cão é filhote, no manejo dele, de educar ele para que não tenha esse comportamento, porque é um risco, inclusive, não só para o cão, como para a gente. O cão, quando é muito territorialista, ele não deixa outros cães chegarem perto do alimento dele, é um risco para a gente também, na hora de colocar a vasilhinha ali, de tomar uma mordida. Então, é sempre bom você ter essa educação, né? Esse manejo com o cachorro, de desde pequenininho, colocar a vasilha, mexer na vasilha dele ali, para que ele estiver comendo, para ele entender que não é um território, não tem que defender aquela ração. Esse é um comportamento mesmo. E muitos cães interagem de boa, né? Tem um comportamento amigável, só na hora da alimentação é que rola uma treta. Por isso que precisa ter esse cuidado na alimentação, principalmente, né? Ter esse cuidado na hora de colocar o alimento, porque pode ocorrer um acidente, tanto com o proprietário quanto com o outro cachorro, né? É um risco. Então, nesse caso, se você não conseguir corrigir o cachorrinho que morde, sempre dá a ração em locais separados, uma ponta na outra, para não ter esse contato. Mais uma participação, mais uma interação aqui. Próxima pergunta. O pet sofre ou pode sofrer de depressão? Como identificar esses casos e cuidar? Pode, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem o hábito hoje em dia de transferir as nossas doenças para os cães, para os gatos. Então a gente acha que, como é comum a depressão na nossa rotina hoje, a gente vê vários casos, várias pessoas, a gente acha que tudo é depressão para os cães também. Então tem que ter muito cuidado, porque às vezes está achando que é uma depressão e é uma doença bacteriana, viral, é uma lesão, é uma dor. Então sempre procurar um profissional, né? E ter cuidado com essa humanização que a gente tem, né? Que a gente acha que tudo para a gente é depressão e para eles também podem ser. Não é
Quando a gente caso. pensa nos pets, esses casos são os últimos, né, a se Sim, pensar. com Você tem que certeza. eliminar qualquer outra possibilidade. A gente tem que pensar que os pets têm muito menos as questões sentimentais do que a gente, né? Eles têm mais questões de sobrevivência do que sentimental. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Esse manejo. Primeiro, procure veterinário, descarte que seja todas as possibilidades de doenças bacterianas, virais, ortopédicas, lesões. O cãozinho, quando está doente, ele fica triste, ele fica desanimado, ele não come, né? E a gente é diferente um pouco, né? A gente, normalmente, a gente só não vai comer quando a gente está com uma doença realmente sentimental, né? Mas a gente não para de comer porque a gente está com uma infecção, por exemplo. Então, o cãozinho já tem um hábito mais que parece ser psicológico, né? Tudo ele para de comer, tudo ele fica sentido. Então, tem que ter esse cuidado. Primeiro, descarte todas as possibilidades, depois pensa nas doenças psicológicas aí. Mais uma interação, próxima pergunta. Vamos lá. Qual o impacto para os pets, né, nessa humanização aí com relação às pessoas? Existem dois tipos de impactos ali, eu sempre gosto de falar. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que começaram a buscar mais o profissional, buscam mais o veterinário, buscam alimentação de qualidade, buscam dar uma ração de qualidade, ou então uma alimentação natural, né? O pessoal tende a passear mais com os cães, então tende a dar mais conforto, diminuiu a questão do cachorro que fica só no quintal, tem um acesso maior, diminuiu aquele negócio de o cachorro tá vomitando, vamos deixar assim, daqui a pouco melhora, tá mancando. Então, isso é o lado bom. O lado ruim é que a gente começou a transferir doenças nossas para os cães, né? Os cães hoje têm diabetes, os cães têm obesidade, os cães têm doenças psicológicas, né? Então, assim, são muitas coisas que nós transferimos para eles por conta da nossa realidade, né? De humanizar muito os pets, né? Eu sempre falo isso, eu bato muito nessa tecla. Para mim é um absurdo cães sofrerem de doenças por obesidade. Eu acho um absurdo, porque eles não abrem a geladeira, eles não abrem o armário, eles só vão comer o que a gente oferecer. Então, assim, a gente sabe que não é saudável, mas pra gente, a gente não controla nossas vontades muitas vezes, né? Então a gente acaba cedendo. Mas a gente transferir nossas vontades pro cão, que ele vai, uma ração basta para ele, a alimentação dele basta. Então eu acho um absurdo as questões de obesidade para cães, né? Então tem um lado bom e o lado ruim, com certeza. E falando em obesidade aqui, né, mais uma pergunta. Olha, meu cão é grande, tá bem gordo, tem até aí dificuldade de andar, né? O que eu devo fazer é a interação de agora. Exatamente. Esse é o lado ruim da humanização. A gente sempre tenta bater nessa tecla de maneira mais incisiva. Um cão tem metabolismo no geral rápido, né? Um cão ele foi feito para a natureza, ele foi feito para comer o seu alimento e o alimento é suficiente para ele caçar, para ele fazer as coisas da rotina dele. Então, a gente não pode deixar um cãozinho ficar obeso, ter diabetes, ter sobrepeso, doenças ortopédicas principalmente, também por conta do sobrepeso. Um cãozinho desse, eu vejo alguns cães aí, pacientes meus, com 3, 4 anos já estão obesos. A hora que eles chegarem com 8, 9 anos, 10 anos, vão ter grandes problemas em vida, né? E fora que a gente reduz drasticamente a qualidade de vida e a longevidade, né, do cãozinho. E quando a gente fala de ser humano, também a obesidade é um problema, a gente reduz a nossa longevidade, mas a gente ainda tem uma expectativa de vida muito grande. O cão, a expectativa é menor. Então, se reduzir ainda mais, né, por conta de alimentação, então, no caso dessa pergunta, adequar a alimentação dele, dar a quantidade certa. Se nos primeiros meses ali a quantidade certa ainda assim não for suficiente para reduzir o peso, né, você reduzir ainda mais, contando que ele tem, né, uma taxa de gordura ali que vai ajudar na função, né, de distribuição calórica ali do paciente e reduzir a alimentação, passear, gasto energético, não pode deixar o cãozinho ficar obeso. Perfeito.
E para encerrar, Guilherme, como é que você tem pensado essa questão cada vez mais, né, dos pets na rotina, né, esse aumento do carinho das pessoas com os pets e dessa convivência aí, né, com o pet cada vez mais como um familiar? Isso acho que no geral é uma coisa benéfica, é muito bom para os pets, porque isso leva o pet a ter acesso, né, a mais veterinários, a mais medicamentos, né, o mercado pet se aquecendo, vai existir mais investimentos em pesquisas, remédios para melhorar a qualidade de vida, no geral é muito bom, né? Só que a gente não pode esquecer que o pet é um animal, né, e não um ser humano. As necessidades deles são diferentes das nossas. Então a gente tem que, apesar de a gente ter humanizado eles, não esquecer que também tem a parte que são necessárias, né? São necessárias para o desenvolvimento deles, para a vida deles, para a qualidade de vida deles, né? Então sempre tentar enriquecer o ambiente, deixar um ambiente adequado para eles, o espaço, né? Deixar eles terem as funções deles de cheirar. O cachorro precisa cheirar, sim, ele gosta. Então, sempre fornecer qualidade de vida, né? Mas, lógico, a parte boa hoje a gente tem muito mais recurso, a informação muito melhor, as medicações de qualidade, chegam cada vez no mercado um remédio novo que ajuda a reduzir os impactos ali de uma doença do carrapato, reduzir a quantidade, né, de vezes que o paciente vai ter essas doenças, né? As vacinas que tem no mercado aí que a gente, o proprietário que faz as vacinas praticamente deixa nula a chance de um cachorrinho morrer por uma doença viral, que antes aconteceria, né, de maneira mais abrupta, assim, mais vezes. Então, acho que no geral é benéfico. Perfeito. Guilherme, gratidão sempre pela conversa aqui, pelo bate-papo, não é? Sempre tão esclarecedor, e esperamos realmente isso, não é? Que a gente continue construindo cada vez mais um ambiente conjunto benéfico, né, para pets e para humanos, sem esquecer aí que cada um também tem as suas necessidades, e gratidão sempre aqui pela presença. Eu agradeço mais uma semana, e lembrando também que a gente, né, que os nossos a gente que escolhe quem governa esse país, então buscar leis ali que beneficiem isso, que protejam os pets também é muito importante para essa evolução ali, humanos e animais. Muito bom. Bom, nós ficamos por aqui com mais um Pergunte ao Doutor, lembrando que você pode acessar todo o nosso conteúdo a qualquer momento pelo educadoronline.com.br e também pelas redes sociais. Nos encontramos no próximo Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor, todas as terças. É o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária.